nós teríamos uma revolução sem precedentes, porque a demanda pela matéria-prima cairia drasticamente. Isso significa que os países que vivem da exportação da matéria-prima teriam as suas economias drasticamente afetadas. E com isso, é claro, nós teríamos também uma espécie de um colapso progressivo em relação à exportação dessas matérias-primas. Se nós associarmos, então, a nanotecnologia, a miniaturização crescente e as impressoras 3D, nós praticamente eliminaríamos a necessidade de fábricas na maneira como nós as temos hoje. Né? A maneira como nós temos fábricas hoje, ela remonta ao início do século passado, quando Henry Ford, que realmente foi o fabricante dos carros Ford, ele introduziu o conceito de linha de montagem. Então, a nanotecnologia mais as impressoras 3D significariam o fim desse tipo de produção industrial. Né? E a miniaturização, diminuindo a quantidade de materiais, as impressoras 3D deixando cada vez mais que cada indivíduo possa, em grande escala, ou melhor, em pequena escala, na escala doméstica, produzir o que ele precisa, isso levaria ao fechamento progressivo dessas grandes linhas de montagem. Só para especular um pouco, imagine quantas atividades seriam afetadas, como, por exemplo, a produção de embalagem, o armazenamento, a logística, né? O transporte, as empresas que vivem do transporte e assim por diante. Bom, isso é uma pequena introdução, então, ao poder revolucionário que esse tipo de tecnologia poderia ter. Vamos falar agora um pouco da inteligência artificial. Né? No caso da inteligência artificial, nós teríamos realmente mais uma enorme revolução, mais uma enorme necessidade de readaptar o modo como nós vivemos em sociedade e como nós nos relacionamos com a natureza. Você já imaginou o que poderia ser uma máquina, né, que tivesse o mesmo potencial de inteligência, ou uma inteligência equivalente à de um ser humano, e o que isso poderia significar? Provavelmente, todo mundo que faz determinadas atividades, como ou a engenharia, ou a contabilidade, seria substituído por esse tipo de gadget. Nós teríamos que repensar em grande escala o modo como nós concebemos o trabalho nas sociedades humanas. Porque a inteligência artificial, ela vem como uma espécie de complementação de uma coisa que já começou na Revolução Industrial, que foi a substituição progressiva do trabalho físico humano nas linhas de montagem. A inteligência artificial significa substituir um grande conjunto de operações mentais. Né? Isso nós já estamos assistindo no caso dos bancos, no caso de, por exemplo, no mercado financeiro,
que hoje você tem algoritmos que calculam imediatamente quais são as melhores ações a comprar e a vender. Nós temos piloto automático, nós vamos ter os motoristas automáticos e assim por diante. Nós não estamos preparados para isso. Com certeza não estamos. E é por isso que existe um enorme temor em relação à inteligência artificial, porque ela vai forçar a repensar a seguinte equação: quanto de trabalho humano será necessário daqui para frente? Será uma parcela bem menor do que nós temos agora. Para que não haja um desemprego, tão temido desemprego, nós teríamos que pensar uma maneira de redistribuir esse trabalho. Ou seja, se nós quisermos tirar bons proveitos desse tipo de tecnologia, o que tem que ser feito não é a demissão, mas é a diminuição cada vez maior da quantidade de horas que as pessoas tenham que se dedicar ao trabalho. Infelizmente não é isso que acontece. O que acontece hoje em dia é realmente você ter poucas pessoas trabalhando, extremamente acumuladas, sobrecarregadas, e um enorme exército de excluídos. Então, isso tudo vai ter que ser repensado. Uma sociedade na qual haja essas hipertecnologias, como, por exemplo, eu citei a nanotecnologia, agora a inteligência artificial, certamente elas vão tender a deixar de ser sociedades de escassez e passar para serem sociedades de superabundância. Superabundância de bens. Queda drástica do preço desses bens, mas acompanhada também da queda drástica do valor do trabalho humano. Em suma, o que eu estou querendo sugerir é que há um potencial revolucionário muito grande embutido nas hipertecnologias. E hoje em dia, ao contrário do que acontecia no século XVII, XVIII, quando a tecnologia andava de mãos dadas com o poder econômico, e ela permitia a construção de máquinas que eram utilizadas na indústria, Se a gente pensar na Inglaterra do século XVIII, com as grandes empresas de tecelagem, etc., etc., essa situação mudou. Porque hoje o poder econômico não quer tecnologias que promovam revoluções tão radicais. Existe um conceito dentro da filosofia da tecnologia que é um conceito muito importante, que é o conceito de tecnoestrutura. Um exemplo muito simples do que seja uma tecnoestrutura é, por exemplo, o carro. Por quê? Porque o carro ele implica não só na fábrica de carro, não só nos fornecedores de mais de 10 mil tipos de peças para ele, os fornecedores de combustível, os postos de combustíveis, as estradas e assim por diante. Bom, esse conjunto de fatores e de componentes que estão associados a esse tipo de invento que é o carro, eles formam aquilo que nós chamamos uma tecnoestrutura. Para alterar uma tecnoestrutura, ou simplesmente para suprimir uma tecnoestrutura, substituindo por algo diferente, isso requer um investimento de capital de grande monta. Então, eu diria o seguinte: hoje o poder econômico não se interessa mais por
hipertecnologias por tecnologias que possam obrigar a rever, né, tudo que está investido nessas tecnoestruturas. E é por essa razão que nós vivemos uma época extremamente estranha, onde nós temos esse desalinhamento. Quer dizer, de um lado, a tecnologia, que nos mostra que nós poderíamos ter uma vida muito mais confortável e com muito menos sobrecarga, e por outro lado, nós vemos que isso não se realiza porque ninguém está disposto a desmontar uma tecnoestrutura. Uma invenção, ela só vai ser aceita na medida em que ela puder ser inserida nessa tecnoestrutura. Mas o que ocorre nesse caso, e o que está ocorrendo até agora, é o fato de que uma invenção inserida numa tecnoestrutura, no máximo pode ser uma inovação. Então, por exemplo, nós queremos eliminar o carro, a gasolina, o carro com ter um motor a combustão interna e substituir por um carro elétrico, tudo bem. Mas essa é uma pequena modificação, né, na tecnoestrutura, né? Porque esse carro vai continuar mantendo as linhas de montagem, as fábricas de peças e assim por diante. Então, as inovações hoje estão sendo, as invenções hoje estão sendo restringidas a meras inovações, né? Então, aí nós vamos ter o iPhone 1, o 2, o 3, o 6, mas não façam nada que modifiquem radicalmente as tecnoestruturas, que modifiquem radicalmente o nosso modo de vida. Para terminar, eu gostaria de simplesmente dizer de onde eu me inspirei para fazer essas considerações. Há pouco tempo eu estive lendo um livro de um pensador francês, o Jean-François Lyotard, que escreveu um livro muito interessante, um livro profético, que se chama A Condição Pós-Humana. E eu topei num dos parágrafos de toda a descrição do que ele fazia nos anos 70 a respeito do que aconteceria até o final do século passado. Ele fazia essa afirmação, ele faz essa afirmação nesse livro, de que a tecnologia, a invenção, ela está, de certa forma, atrelada, subordinada ao capital, ao poder econômico. E o que eu estou tentando dizer é que está na hora de parar para pensar e ver realmente se esse tipo de afirmação faz sentido ou se nós não podemos encontrar na hipertecnologia, na revolução tecnológica, uma verdadeira mudança no nosso próprio modo de vida. Então, isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado pela sua atenção.